tá certo? Muito boa tarde a todas, todos e todes. É com muita alegria, com muito prazer que nós estamos aqui hoje, no nosso terceiro encontro, nossa terceira ação de formação da nossa Semana Pedagógica Integrada. E hoje, então, nós temos a alegria, né? Nós já conversamos na segunda-feira, estivemos no campus Xanxerê, onde conversamos sobre o que é educação integral, conversa essa que foi conduzida, né, pela professora Ciavata, que é uma referência no tema. Ontem nós tivemos a alegria de estarmos no campus Tubarão. Lá no campus Tubarão nós estivemos com o professor Ronaldo Araújo, da Universidade Federal do Pará, e conversamos sobre a pesquisa como princípio educativo. Qual é o lugar da pesquisa, o que a pesquisa tem a contribuir nos processos de educação. E hoje, então, com grande alegria, nós estamos aqui, estamos um pouquinho atrasados aqui em relação ao horário que nós agendamos, né, mas infelizmente a nossa querida Érica, nossa convidada de hoje, né, quem vai conduzir as nossas reflexões aqui, teve um problema com o voo, né, e aí acabou atrasando, né, e a Érica conseguiu estar conosco agorinha, né, chegou agora mesmo, né. Então, agradeço por vocês terem aguardado, pela paciência, né, pedimos desculpas por esse ocorrido, e o importante é que estamos aqui agora, né, então, para conversarmos hoje, para refletirmos acerca, então, dos direitos das pessoas trans. Então, Érica, muito gentilmente, muito generosamente, aceitou esse convite, né, para estar conosco hoje. Então, eu já agradeço de antemão a Érica e agradeço também a todas as pessoas que estiveram, que estão envolvidas nessa semana pedagógica, né? Ela foi feita a várias mãos, com muitas parcerias, né? Parcerias, inclusive, com outras pró-reitorias também, né? Ontem estivemos com a pró-reitoria de pesquisa lá em Tubarão, né? Estaremos em Lages com a pró-reitoria de extensão, a pró-reitoria de extensão está aqui hoje também, o pró-reitor, né? O Lino também trabalha na pró-reitoria de extensão, né? Então, é um trabalho feito a várias mãos e isso nos deixa muito contentes, né? Por essa mobilização, por esse diálogo institucional. Então, agradecemos, muito obrigada ao Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos aqui do campus, as pessoas que fazem o núcleo, ao querido colega professor Felipe, que disse, não, vamos fazer aqui no campus Florianópolis essa formação, né, vamos fazer aqui. Então, agradeço essa feliz parceria e a todas as pessoas que estão aqui, servidores, servidoras, estudantes. É uma alegria imensa ter vocês aqui para fazermos esse debate. Então, para abrir esse momento, eu gostaria de chamar o nosso querido reitor. O reitor, inclusive, abriu um espaço na sua agenda, que não é simples, né, que é uma agenda complexa, mas o nosso reitor fez questão hoje de estar aqui conosco. Então, antes de nós começarmos a nossa palestra propriamente dita, nós vamos ouvir uma breve explanação do nosso querido reitor, que se faz presente aqui, que nos alegra com a sua presença. Também a nossa diretora executiva, professora Andréia, está aqui, registra a presença, né? Então, passo a palavra para o professor Maurício Gariba Júnior, nosso querido reitor. Obrigado, Liane. Eu vou realmente fazer uma rápida, porque é um momento importante da instituição, e não sei se vocês estão acompanhando, os estudantes estão acompanhando a Semana Pedagógica Integrada, os temas que estão sendo
estão sendo lançados, discutidos, são temas bastante interessantes e que estão no nosso cotidiano, como é o de hoje. A nossa instituição, e eu coloco isso na minha fala, é uma instituição de ensino e deve permitir essas discussões. A gente tem que discutir sobre a questão do aborto, como vocês estavam discutindo há pouco com o professor Felipe. Vocês têm que discutir outros assuntos do nosso dia a dia, porque é isso que nos faz crescer. Então, eu quero inicialmente agradecer a iniciativa do Departamento de Formação em Práticas Educativas, né, do CFEAD, que também faz parte da Pró-Reitoria de Ensino, né, o Adriano e a Eliane, que fazem parte. Também o Núcleo de Estudos, Pesquisa, Extensão em Direitos Humanos, né, na figura do professor Felipe, do Campus Florianópolis, e dizer da satisfação, né, de estarmos aqui, dando início a essa palestra sobre o direito das pessoas trans. Um tema que reflete o compromisso do Instituto Federal de Santa Catarina com a inclusão, o respeito e a equidade. Nossa missão como instituição pública e democrática vai além da formação técnica e acadêmica. Buscamos formar cidadãos críticos, conscientes e comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa. E é esse o papel dessa instituição. Para vocês, estudantes que hoje estão na primeira fase de Química, não é isso? Curso integrado de Química? Não? Quais são os cursos? Tem gente de Química, tem gente de... Qual é o outro curso? Mecatrônica. Então, o curso integrado, se vocês não sabem, é referência em todo o território nacional. É um curso que tem uma questão importante, que é a formação humana, não só técnica. Então, vale a pena vocês estarem numa instituição como a nossa. Sabemos que a população trans enfrenta desafios diários no acesso a direitos básicos como educação, saúde, trabalho e segurança. No Brasil, as estatísticas demonstram que a discriminação e a violência ainda são realidades preocupantes. Por isso, este espaço de diálogo é fundamental para ampliar a compreensão e fortalecer a luta por direitos e dignidade. E essa luta tem que ser exatamente no dia a dia. Passamos por um momento difícil, né, Lara, no nosso Conselho Superior, em que algumas pessoas exatamente não têm essa noção de abrir espaço para o diálogo, abrir espaço para a democracia, saber exatamente compreender o outro. Então, esse exercício ele é importante para o IFSC, porque acreditamos que o conhecimento é uma ferramenta poderosa de transformação social. Ao promover debates como este, reafirmamos nosso compromisso com a diversidade e com a valorização de todas as identidades. A educação precisa ser um ambiente seguro, acolhedor e livre de preconceitos, garantindo que todas as pessoas possam se desenvolver plenamente e exercer seus direitos. Agradeço imensamente a palestrante, a Érica Malunguin, né, deputada, mestre da USP, que nos brindará com a sua experiência e conhecimento. E a todos os presentes que participarem deste momento tão significativo, que estão nos acompanhando pelo YouTube, vocês aqui presencialmente, os estudantes, os nossos colegas técnicos, administrativos, docentes, que esta discussão inspire mudanças e ações concretas dentro e fora da nossa instituição. Sejam todos bem-vindos e que tenhamos um evento enriquecedor. Também cumprimento ao Lino, que vai mediar essa discussão, e agradeço mais uma vez a todos. Muito obrigado. Eu pergunto se tem alguém representando a gestão do campus aqui, que foi feito o convite à direção-geral para ocupar esse espaço. Como eu não recebi retorno, e como cheguei em cima da hora também, que fui pegar a Érica no aeroporto, não tem ninguém representando a direção do campus, né? Então, eu passo de imediato, né, a palavra ao nosso colega Lino, né? Nosso colega docente aqui. E o Lino, então, ele vai nos auxiliar hoje, né? Ele vai ser o mediador deste momento.
e vai apresentar a nossa palestrante, né, a Érica, e vai conduzir esse momento. Então, eu agradeço, Lino, pela sua disponibilidade. O Lino é o único professor trans do IFSC, né? Então, há uma simbologia, né, nessa escolha. Então, eu te agradeço, Lino, pela colaboração aqui, e lhe passo a palavra e te desejo bom trabalho. Eu vou estar aqui de olho no chat do YouTube, tá? Então, qualquer coisa, a gente vai conversando aqui também, tá certo? Obrigada, então, bom trabalho. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal! Aí sim. Então tá, gente. É isso, eu sou o Lino. Estou trabalhando agora, dia 15, fez 9 anos que estou trabalhando aqui nessa instituição, que eu amo muito, tenho um prazer imenso de trabalhar aqui. E também é um prazer imenso estar aqui com vocês e com a Érica Malunguinho, que já encontrei em outros lugares, em outros momentos. E vou fazer, eu acho que 2 apresentações. A apresentação mais ou menos formal e breve, né? A Érica é de Pernambuco, acho que essa é uma informação muito relevante. Mas ela foi deputada estadual em São Paulo, de 2019 a 2023. É educadora, mestra em Estética e História da Arte, como Gariba já mencionou, pela USP. E tem o outro lugar de apresentação da Érica, que acredito que tão importante dentro do seu trabalho como deputada, é da criação do Quilombo Urbano, do Aparelho Luzia, que foi o espaço que eu encontrei Érica algumas vezes, e que, como muitas de nós, pessoas trans, usamos e precisamos da arte, da cultura, para viver e sobreviver, e fazer da arte, do encontro de pessoas pretas e de pessoas trans, um espaço político, estético, ético e ancestral. Então, Érica Malunguinho, por favor, te convido a vir fazer a nossa mesa de hoje. Se escorregar, a gente te levanta, diva. Boa tarde, novamente. Muito obrigada pelo convite, professora Eliane. Muito obrigada, Lino. Reitor, adorei seu discurso. Que discurso bonito, que discurso importante. A educação, ela efetivamente tem que assumir esse papel. Se a gente acredita no futuro, se a gente acredita no amanhã, efetivamente, nós devemos fazer com que espaços educativos sejam plurais, sejam diversos, porque a diversidade é a lei absoluta das humanidades. A única coisa muito certa nesse mundo é que a diversidade existe. Nenhum de vocês é igual a nenhum de vocês. Sabe, a gente não é igual, nós somos diferentes em diversos aspectos, em tamanhos, formas, em histórias, em etnias, em desejos. Então, criar um espaço seguro para que a gente possa conviver é essencial, e a educação tem um papel primordial nisso. Muito obrigada novamente, boa tarde, desculpem pelo meu atraso. Tive um atraso no voo, enfim, São Paulo estava caótica, mas enfim, estou por aqui. Fiquei muito intrigada em saber os cursos que vocês fazem, e a proposta de ter essa discussão hoje, para hipotética, porque aparentemente, professora, normalmente são cursos das humanidades, ou de artes, ou do campo da cultura, que costumam colocar esse tipo de discussão. Mas Oi. Melhorou? Sim, é que minha voz é baixinha mesmo. Oi. Agora melhorou. Oi. Eu achei muito interessante que é isso, trazer para essa discussão para lugares que não são óbvios,
para lugares que são, enfim, porque todo mundo precisa pensar em diversidade, essa é a pauta. Bom, eu vou começar com um exercício. Eu não gosto de ficar falando sozinha, detesto, acho muito ruim. Então, eu gosto que aconteça uma interação. E eu vou começar com um exercício que eu costumo fazer em todas as palestras e comunicações que eu faço, que é, eu quero que vocês me descrevam. Prestem muita atenção, aproveitem esse momento, porque jamais vocês verão uma pessoa trans ou uma mulher preta pedindo para ser nomeada. Isso daqui é para fins pedagógicos. Então, eu vou ficar até de pé, para ficar mais fácil. Vocês verem como eu sou grande. Queria que vocês me descrevessem. Pode ser uma palavra, vou ver. Oi? Quero ouvir. Uma palavra. Negra, muito negrona. O que mais? Doce. Deixa passar da meia-noite. muda o gosto. O que mais? Que mais? Ah, não vale cochichar, vai, fala. O que mais? O que vocês estão vendo aqui, que vocês percebem? Engraçada, boa. Dreads, muitos dreads. 15 anos, você acredita? São naturais, todos meus. 15 anos. Muito Rastafari ela. O que mais? Muito simpática. Empática. É porque eu quero ganhar vocês. Estou brincando, eu sou assim mesmo. O que mais? O que mais? Vai, gente. Mulher, muito grandona ainda, né? O que mais? Alta. Tem 1,75. É o basquete. Bom, porque eu sugeri que vocês me descrevessem. Porque nada do que a gente pensa ou lê sobre as coisas ou sobre as pessoas vem do nada. Quando a gente fala linda, é porque a gente tem um parâmetro de feia. Quando a gente fala engraçada, é porque a gente tem um parâmetro de não engraçada, chata. Quando a gente fala doce, é porque a gente tem um parâmetro do que é amarga ou salgada. Quando a gente fala negra, é porque a gente tem um parâmetro do que não é ser negra, asiática, branca, enfim, indígena. Ou seja, quando fala trans, é porque a gente sabe que existem pessoas cis. Isso é muito importante, parece uma coisa muito banal, mas é muito importante porque deste lugar partem julgamentos. Óbvio que vocês não me julgaram, vocês me descreveram. Mas muitos julgamentos e muitas concepções que a gente tem do mundo foram construídas a partir de alguma ideia. Veio de algum lugar. Vejam bem, imaginem que todo o povo negro que mora no Brasil, que está hoje no Brasil, Estados Unidos e todos os lugares que receberam a diáspora africana, todos vieram da África. Lá na África, ninguém precisava ficar falando que a pessoa da Etiópia falava para a Nigéria, você é negra. A pessoa da Nigéria não falava para o Senegal, você é negra. Ninguém precisava, porque era todo mundo negro. Então, essa ideia de ser negra foi uma construção a partir de uma diferenciação, a partir de uma ideia do que é o branco e o que não é branco é negro, por exemplo. Mulher trans. Vejam bem,
a gente sabe o que é pessoas cis? Todo mundo sabe o que é cis? Sim? Então vamos para esse lugar. Olha só. Eu sou uma pessoa trans. Eu sou uma mulher trans. A professora Eliana é uma mulher cis. O que é uma pessoa cis? É uma pessoa que tem um gênero autodeclarado a partir do seu nascimento. Ela se reconhece no gênero que foi designado no seu nascimento. Eu não me reconheço no gênero que me foi designado. Eu fui designada, quando nasci, como se fosse um menino. Só que eu não me reconheço como menino, ok? E por isso que eu sou uma mulher trans. E uma pessoa cis são as pessoas que estão em conformidade com o gênero que foi designado. Sim? Ok. Vejam bem, então eu sou uma mulher trans. Mas nem sempre se disse que as pessoas são trans. Por exemplo, os povos das Américas, da América do Norte, os povos indígenas da América do Norte, na sua antiguidade, eles tinham mais de 8 gêneros catalogados. Mais de 8 gêneros. Tem muitos relatos, por exemplo, a Chica Manicongo, que é considerada a primeira pessoa trans do Brasil. Ela veio da Angola como uma mulher, e ela tinha nascido como se fosse um menino. E ela veio como uma mulher. Ou seja, e eles não denominavam ela como uma mulher trans. Essa ideia de trans foi alguém também que criou, a partir da ideia da cisgeneridade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existe uma concepção, uma construção daquilo que é o outro a partir do que a gente entende do que é a verdade. E aí é onde estão as questões. Essa verdade que foi construída fez com que muitas pessoas fossem excluídas. Fez com que muitas pessoas não tivessem direito a acessar espaços como a universidade, acessar espaços como ter uma família, acessar espaços comuns como restaurantes, bares, acessar a praia. Essas concepções sobre o que é normal, sobre o que eu penso sobre o outro, excluiu pessoas. Excluiu pessoas negras, excluiu pessoas indígenas, excluiu pessoas trans, excluiu pessoas lésbicas, excluiu pessoas gays. E aí, quando a gente começa a destrinchar e a pensar de onde começam as coisas e por que essas coisas começaram, é que a gente vai começar a conseguir a produzir crítica, a pensar criticamente sobre o que está acontecendo hoje. Porque não é normal que as pessoas sejam excluídas. Não é normal que só exista eu e o Lino de pessoa trans aqui. Não é normal que tenham pouquíssimas pessoas negras aqui. Isso não é normal. Mas isso tem uma causa. E que causa é essa? Alguém pode dizer? Alô? Que causa é essa? Oi? Exato, exato. Há muitas... Oi? Pode falar, professora. Professora? Ah, tá bom. Então, isso tudo tem uma origem. E procurar essa origem, de onde parte a discriminação, de onde parte a diferenciação, é muito importante para, inclusive, a gente começar a pensar em direito. Para a gente começar a pensar em direito, em direitos. Porque
o primeiro direito e o direito universal é o direito à vida. O direito de ir e vir, o direito de circular, coisas que essas pessoas que foram excluídas não podem experimentar. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, pelo simples fato de serem trans. O Brasil ainda é um país extremamente violento com pessoas negras e excludente. Agora, imagine se essas pessoas forem trans e negras como eu. Eu sou uma exceção. Eu sou absolutamente a exceção da exceção, da exceção, da exceção, da exceção. E isso, quando a gente bate tanto em cima dessa discussão sobre direito e diversidade, não é só sobre me aceitar, porque, inclusive, eu não estou pedindo para ser aceita por ninguém. Eu não estou pedindo para ser aceita. Oi? Acho que é meu telefone. É o meu telefone, gente. Que vergonha. Eu não estou pedindo para ser aceita, mas eu exijo ser respeitada. Como a gente exige o respeito para qualquer um que seja. Eu não estou pedindo, mas eu preciso viver. Não é porque alguém não me aceita que eu não mereço viver, que as pessoas não merecem viver, que elas não merecem existir, que elas não merecem ter um emprego, que elas não merecem ter acesso à saúde, à educação, à escola. Não é porque eu não gosto que a pessoa não pode ir para a escola, não é porque eu não gosto que a pessoa não pode acessar um posto de saúde, não é porque eu não gosto. Isso não existe. E a discriminação, ela incide, chega exatamente nesse lugar. Exatamente nesse lugar. Às vezes as pessoas falam, mas eu não acho que eu tenho preconceito, eu não acho que eu tenho a cabeça assim, fechada, quadrada, porque eu não consigo olhar as coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês que sim. Vocês lembram? Você tem uma folha de papel? Uma folha? Tem uma folha, professora? Uma folha, uma caneta? Vou mostrar para vocês um desenho de como está todo mundo preso numa ideia. Uma caneta. Está todo mundo bem de visão aí? Obrigado. Tem uma canetão? Pode ser canetão, ótimo. Vou fazer um desenho. Tá ótimo aqui. Eu vou fazer um desenho aqui e queria que vocês completassem ele para mim. O que falta nesse desenho? Porta. Peraí. O que mais? Janela. Janela. Sol. Verdade. O sol. Como é que o sol tá? Bolinha. Ele tá triste? Não, sol sorridente, vai. O que mais? Chão. Chão. Uma árvore, sim, uma árvore. Não podemos esquecer da árvore. O que tem na árvore? Maçã, sim. O que mais? Nuvem. O que mais? Chaminé. Nossa, como podemos esquecer a chaminé? O que mais? Chão aqui, o chão aqui. Oi? O chão da árvore, sim. Também tem aquela coisinha que fica, lembrar. Aqui, um lago, sim. A grama, né? A graminha. Um lago. O que tem no lago? O que tem no lago? Peixe ou pato, ok. Ótimo. Telhado, gente. Como é que vocês esquecem o telhado? E tem também alguma coisa no céu voando. O que mais?
As gaivotas. Olha aí, ó. Todo mundo conhece esse desenho? Vocês estão entendendo que isso é muito grave? Como é que pode? A gente está falando de diversidade, pessoas com histórias tão diferentes, famílias tão diferentes, lugares tão diferentes, e a gente tem a mesma memória de um desenho. Sendo que esse desenho aqui, vejam bem, olha só, eu sou de Recife, eu nasci em Recife. Recife bate 36 graus na sombra. Imagina se tem chaminé lá. Se eu fosse desenhar um sol de verdade de Recife, eu ia desenhar um sol com a cara do capeta, assim, ó. Torrando a minha cabeça. Em Recife, tem manga, tem goiaba, tem coco, tem jaca, tem acerola, menos maçã. Enfim, vocês entendem o problema disso? Parece um desenho muito inofensivo, mas a mesma mente sensível que faz a gente lembrar desse desenho é a mesma que faz a gente aprender certas coisas que vão esquecendo, por exemplo, que as casas às vezes podem estar no morro, às vezes as casas são só de tijolo, às vezes de madeira, às vezes tem pessoas que nem têm casa. Faz a gente esquecer que existem muitos tipos de árvores diferentes e frutas diferentes. Faz a gente esquecer que existe tempo frio e tempo cinza, que também pode ser bom e bonito e sorridente. Faz a gente esquecer muitas coisas. E esse desenho parece um desenho muito inofensivo, mas ele não é inofensivo. A gente, no nosso processo de formação, olha só, a gente está aqui para discutir direito, mas antes de discutir direito, a gente precisa entender o que faz a gente criticar ou não as coisas. Quando a gente reproduz esse desenho constantemente, acha que esse é um modelo de casa, a gente está dizendo que existe uma verdade. E vejam bem, desenho é uma coisa muito séria, apesar da escola tradicional achar que não é. Porque quando a gente desenhava, eu parei de desenhar aqui. Depois aqui eu comecei a escrever, aí ninguém desenha mais, tal, não sei o quê. Mas o desenho é uma coisa muito séria. Desenho, assim como todas as artes, são coisas que mexem no nosso sensível, nas coisas sensíveis da vida. Por exemplo, sabe quando você coloca uma música para ouvir, que você acha aquela música muito massa e que você começa a pirar com a música, quando você ouve aquela música, você chega, se aperta inteira, assim? Esse é o efeito que a arte, que essas coisas sensíveis provocam na gente. E quando essa coisa sensível provoca na gente uma coisa rígida, uma coisa única, a gente vai ter muitos problemas para que esse nosso sensível comece a entender as outras coisas, a diversidade, a multiplicidade, quiçá os direitos. Isso daqui, nas artes, a gente chama de isso é conhecimento sensível. Isso é um conhecimento sensível. O que faz a gente ficar mexida quando a gente vê um filme legal, quando a gente vê um mangá da hora, quando a gente ouve uma música interessante, aquela sensação que a gente tem se chama conhecimento sensível, saber sensível. E isso é extremamente importante. Por quê? Conhecimento sensível é a área, né, a zona que pertence à estética. Estética, a pessoa fala, estética é aparência. Estética também é aparência. Estética é o que a gente vê, mas também o que está dentro da gente.
Então, é o que eu falo, mas também como eu falo. E essa palavra estética parece com uma outra palavra. Com que palavra estética parece? Alguém arrisca uma palavra que parece com a palavra estética? Ética, exatamente. E ética é que organiza a moral, os costumes e as leis. Olha só como um simples desenho, num processo de ampliação do que significa o desenho, de como a gente aprende as coisas, podem gerar uma discussão importantíssima sobre o direito e sobre as leis. Porque quando a gente vai pensar em direito, né, na ética, nos princípios, né, de uma sociedade, a gente vai ter que partir de alguns valores. Nós vamos ter que partir de alguns valores. E se os nossos valores estiverem, o nosso conhecimento sensível estiver desse jeito, a gente dificilmente vai conseguir se expandir para conseguir uma sociedade democrática, diversa, que caibam todos, todas e todes. Falei bastante. Alguém quer comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Você que acertou a ética, que você fez ética. Você fala assim com vigor, eu vi daqui, ó, ética. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Ainda não? Vou continuando. Primeiro, eu quero pedir licença aos ancestrais, as bênçãos aos meus mais velhos, meus mais novos. Eu sou a Lara Luísa, sou coordenadora do NEABI do IFSC São José, sou mineira, quilombola. É muita alegria te receber aqui hoje, Érica. E uma coisa muito importante do seu desenho é sobre a questão da educação colonial, né, que também passa por esse óculos que as pessoas colocam para nos invisibilizar, para invisibilizar a luta contra a colonial e colonizar mentes e corações, né? Uhum. Então, é muito importante a sua fala. Muito obrigada por isso. Vou continuar, então. Obrigada pela sua presença, irmã. Muito obrigada. Chegamos lá, então, a gente chegou a essa conclusão aqui sobre a ética, né, sobre a questão das leis, da moral e etc. Vejam bem, vou aprofundar mais. Vamos aprofundar mais. Existe uma ética vigente agora, existe uma ética acontecendo agora, existem leis que estão acontecendo agora, existe uma moral que está acontecendo agora, existe tudo que está acontecendo agora. Existe uma que está aí pronta, acontecendo. E ela é baseada, ela tem uma base, essa ética que está acontecendo agora. Vamos pensar, que base é essa? A nossa sociedade, a gente vive numa sociedade capitalista. Alguém discorda? Todo mundo está ok? Assim, basicamente, de uma forma muito simples, tudo, ou quase tudo, é trocado por dinheiro. Quase todas as pessoas do mundo, ou todas as pessoas do mundo, elas estão vivendo na relação entre a troca de dinheiro por produto, por alguma mercadoria. Aí você fala assim, Érica, mas e aquela população indígena que vive isolada, afastada? Eles não vivem a partir da troca do dinheiro por produto, mas o efeito da troca do dinheiro por produto aqui acaba afetando eles, porque vai poluindo os rios, porque vai fazendo os territórios deles se diminuírem, etc. Então, e a gente aprende isso desde muito cedo. Um bebê que acaba de nascer, ele desde muito cedo ele começa a ver a família dele
pegando dinheiro para comprar leite, dinheiro para comprar mamadeira, dinheiro para comprar fralda. Então, isso é muito forte na gente, né? Existe como eu falei, existe uma ética acontecendo, existe uma lei acontecendo, existe uma moral acontecendo que é baseada nesta lógica capitalista, que é baseada, né, exatamente na lógica da troca do dinheiro por produto. E aí o que acontece nessa lógica capitalista? Quem tem mais, vale mais. Essa é a lógica. Quem tem mais, vale mais. Aí isso gera um nó tão grande na cabeça da gente, porque, olha só, quem disse para você que o tanto de tempo que você trabalha só dá para você ganhar aquele dinheiro que só dá para comprar certas coisas? Ou seja, o seu valor enquanto indivíduo, enquanto ser humano, enquanto trabalhador, é reduzido ao dinheiro. Vejam bem, essa é a ética que a gente vive, né? Da lógica capitalista. E aí, quem tem mais, vale mais. Agora, vamos pensar aqui comigo. Quem é que vocês olham e falam assim, quem é que tem poder e dinheiro? Por exemplo. Então, vamos lá, bom exemplo, Elon Musk. Como Elon Musk é? Vamos descrever ele. Se vocês me descreveram, agora vamos descrever o Elon Musk. Como ele é? Ele é patético. Como ele é patético, o que mais? Os traços dele. Ele é um homem cis, branco. Não sei. Olha só. Vocês percebem? Olha só. O Elon Musk é um homem cis, branco. Fácil. Vocês que estão dizendo, ainda bem. E heterossexual, né? Provavelmente. Provavelmente. Você sabe que antigamente, quando eu falava isso, todo mundo falava é hétero. Hoje em dia, todo mundo ninguém sabe. Ou seja, algo se modificou aí nesse mundo. Mas vejam bem, ele representa exatamente o que é essa lógica capitalista. É um homem branco, hétero, tarará, tarará, tarará. Só que não existe só homens héteros e brancos no mundo. Existe, por exemplo, uma mulher branca, hétero e cis no mundo. Numa sociedade que é dividida por estratos, por diferenciações, este cara está aqui, na lógica capitalista, essa mulher branca ela está num lugar diferente, está um pouco menor, porque existe um machismo. Aí, depois disso, você vai para o homem negro. Aí, depois, você vai para a mulher negra. Aí, depois, você vai indo, até você chegar nas pessoas trans, negras, do candomblé, enfim. Vocês entendem que, olha só, prestem muita atenção nisso. Estava falando da ética, da moral, da lei, a partir da lógica capitalista, que está para atender e a serviço e pensada por este tipo de homem que a gente acabou de citar. E que, obviamente, quem está nas outras camadas precisa negociar a própria vida, precisa negociar para estar de pé, precisa negociar para estar viva. Porque se você for uma mulher branca que está aqui, menos do que você tem que mostrar para ele que você pode ter os direitos iguais, que você pode receber o mesmo que ele, que você não vai ser violentada por ele, etc. e tal. E aí os outros grupos estão nas outras camadas, até chegar no direito das pessoas trans. Imaginem o grau de negociação que essas pessoas que estão distantes disso daqui precisam, o grau de negociação que nós precisamos fazer. E aí fala assim, Érica, que negociação é essa? Eu vou dar um exemplo para vocês, que negociação é essa. Eu vim de avião hoje. Em muitos momentos no meu percurso, as pessoas olhavam muito para mim. Mas muito.
Em uma situação, uma certa situação, uma moça chegou e falou assim: como você lava o seu cabelo? O comissário falou assim: você tem certeza que a sua cadeira é essa? Porque a minha cadeira estava lá na frente, na parte premium. Você tem certeza que sua cadeira é essa? Será que se eu tivesse outra aparência, ele ia me perguntar? Se eu tivesse um olho azul... Pode falar, mamãe. Minha mãe, ela recentemente fez dread e daí ela nunca era revistada no avião. Daí dessa vez ela andou de avião e foi revistada. Porque ela é branca, mas ela fez esse cabelo parecido com o teu, né? Com as cores do Flamengo. Olha só, qual é o seu nome? Ayla. Esse é um exemplo muito simples. É um exemplo corriqueiro, assim como esse desenho. Mas que no final da ponta, lá na ponta, o que é que isso gera? Isso gera bloqueio de acessos. Eu não estou falando bloquear a acessar um avião só. Bloquear a ter um emprego, bloqueia o acesso ao sistema de saúde, bloqueia acesso à escolarização, que são direitos básicos de qualquer cidadão ou cidadã. E aí, eu digo para vocês, as pessoas trans estão negociando ainda esses direitos básicos. Direitos a, por exemplo, ser respeitada pelo nome. O que custa me chamar de Érica? Se eu estou dizendo que meu nome é Érica, se inclusive eu tenho um documento que diz lá que meu nome é Érica, que custa? O que custa que eu tenha acesso a um banheiro, por exemplo? O que custa ter acesso a um banheiro? Vocês acham que se eu usasse o banheiro masculino ia dar bom? Pois é, as pessoas trans estão lutando para ter acesso, por exemplo, aos banheiros de acordo com o seu gênero. Então, as pessoas acham que isso está numa discussão no Supremo Tribunal Federal. Isso está numa discussão acontecendo lá. Estão discutindo se eu posso ou não usar um banheiro feminino. Ou seja, eu não tenho o direito de fazer xixi. É bem elementar, não é bem básico, mas é isso que acontece, né? É isso que acontece. E voltando ao como eu começo essa fala, essa discussão toda sobre direitos e acesso aos bens que a sociedade produz, isso não isso não é porque eu preciso de conforto para mim ou para ele. Não é sobre nós apenas. É sobre todo mundo. Porque uma sociedade que produz exclusão e violência, ela está fadada a ter o retorno dessa mesma exclusão e violência. Não adianta. A gente faz parte do mesmo sistema solar, do mesmo sistema mundo, nós estamos no mesmo planeta. Se há a exclusão, se há a separação, se há a segregação de determinados grupos, é óbvio que isso retorna para a sociedade em formas diversas, não só de violência, como também de dores, de fome, enfim, de opressões. E isso, obviamente, eu não preciso nem perguntar para vocês se vocês acham isso legal, porque a gente sabe que não é legal, né? Isso não é legal. Enfim, porque quando eu falo no início que a diversidade é a regra,
é a lei absoluta da humanidade, eu estou falando que só é possível a gente ter um lugar justo, um lugar bom para se viver, um lugar seguro, um lugar saudável, se todas as pessoas estiverem inclusas. Não adianta, senão a gente vai andar sempre com medo. A gente vai ter sempre perigo, sempre medo da morte, sempre medo da pobreza, sempre medo da violência, porque a sociedade está produzindo essas violências e essas dores. E isso volta. Mas quando a diversidade, enfim, for inclusa, é óbvio que isso vai cessar. Essa fala é sobre mim também, é sobre eu também, mas é sobre a emancipação coletiva, é para a emancipação coletiva. E para não achar que eu estou maluca falando que estou tirando da minha cabeça essa coisa de diversidade, não esqueçam que nós somos natureza, nós somos animais, ok? Tá todo mundo de acordo? Ninguém é vegetal aqui, é? Mineral também não. Ninguém está no estado gasoso também. Então, às vezes, né? Todo mundo é animal, é líquido. Todo mundo aqui é animal. Nós fazemos parte do reino animal. Nós somos natureza. Prestem muita atenção na natureza, na cidade de vocês. Não há uma montanha igual à outra. Não há uma folha idêntica à outra, uma árvore idêntica à outra. Os rios, todos diferentes uns dos outros. Não há uma onda que se repita. Os rios são suntuosos. E quando tentam tapar o rio, o que acontece? Começa a inundar a cidade. Sabe? Porque a natureza, ela é a nossa regra. E se a natureza é diversa, com tantas frutas, com tantas formas de vida, por que nós que fazemos parte da natureza não somos diversos também? É óbvio que sim. Então, pela saúde do nosso ecossistema, pela saúde das nossas vidas, das nossas sociedades, então que as pessoas trans, assim como pessoas pretas, pessoas LGBTs, LGBTQIAPN+, indígenas, pessoas com deficiência, com diversas formas de corpo, com diversas orientações religiosas e também o direito de não ter nenhuma orientação religiosa, isso faz parte, que todos possam ser portadoras, né, de direitos, principalmente do direito essencial à vida. Acho que é isso que eu tinha para dizer e espero que vocês tenham curiosidades sobre isso. Obrigada. Perfeita, impecável, nunca errou. Perfeitrans. Eu erro sim. Perfeitrans. Brincadeiras à parte, gente. Realmente, assim, é muito importante a gente falar sobre esses assuntos, né? Porque a gente precisa entender das coisas para falar sobre as coisas, né? A gente precisa entender sobre aquilo que a gente está falando para não falar bobagem. Porque tudo aquilo que a gente não entende, a gente fala em cima de coisas que a gente acha, né? Então, há toda uma tensão acontecendo hoje, né? Nós, pessoas trans, somos 2% da população, né? Então, em termos de força política, a gente tem uma força política muito pequena, né? Mas há alguns grupos que colocam a nossa população como o grande mal da humanidade, né? Como pessoas altamente ruins e destrutivas, né? Para as famílias, para a política, para a economia, seja lá o que for. Mas assim, a gente também tem família, viu? A gente não nasce por brotamento, né? A gente não nasce de dentro de ovo, né? A gente, enfim, né? Então, assim, e as pessoas também acham, né, que a grande busca das pessoas trans é por cirurgias, né? Então, vamos ficar gastando dinheiro de imposto com cirurgia para gente trans. Mas quando a gente faz pesquisa, nós, pessoas trans, fazemos pesquisas, a gente quer isso,
acesso ao nome social, acesso ao banheiro, né? É isso que a gente quer. E aí a gente não consegue acessar o banheiro. E aí quando a gente não vai no banheiro por 10 horas, o que que acontece? O que que acontece quando a gente não vai no banheiro por 10 horas no dia? Infecção urinária. E quando você tem uma infecção urinária que não é tratada, o que que acontece? Você vai parar no hospital. Então, você está gerando um baita gasto público, né? E a gente, pessoas trans, a gente não busca o atendimento de saúde. Porque a gente chega no atendimento de saúde e a gente é violentado de novo. Porque não tem uma pessoa trans lá para atender a gente, não tem uma pessoa trans que entende o nosso corpo, não tem uma pessoa trans que sabe reconhecer e sequer tem um profissional cis capacitado para entender essas coisas também. Porque pelo menos se fosse cis, mas entendesse, mas não entende, não quer entender e às vezes faz chacota da nossa cara, né? Então, esse discurso de que vocês geram gasto, bom, acabar com a nossa saúde também é gerar gasto, né? E a saúde não é só a saúde do corpo, é uma saúde que é integral. E eu acho que é disso que a gente está falando quando a gente está falando de arte, quando a gente está falando de sair, de se divertir, de ter um trabalho para poder ter renda e poder se alimentar, né? Porque outra coisa que a gente não tem é a imagem de pessoas trans se alimentando. Né? A imagem das pessoas trans é das pessoas trans na prostituição. As pessoas trans sempre à margem, né? A gente não tem a imagem de pessoas trans com mestrado, com doutorado. Então a gente precisa começar a construir outra imagem também, né, das pessoas trans e colocar e possibilitar que essas pessoas estejam nesses lugares. Então, assim, há também uma solidão das pessoas trans que não é uma solidão romântica, né? Mas é essa solidão da gente estar sempre sozinhos nesses espaços, né? Sozinha sendo deputada, sozinha, a Mirê Chagas passou por isso também aqui, né? Sendo vereadora, eu no Instituto Federal há 9 anos, né? E muitas pessoas estão e ficam sozinhas. Então, bom, como eu disse, né, eu acho que um grande trabalho da Érica também é o Aparelha. Então, eu gostaria que você falasse sobre o Aparelha para as pessoas que não conhecem. Sigam o Aparelha Luzia nas redes sociais, que é sobre isso, deixar a gente junto, né? Aquilombar-se, né? Criar esses espaços de aquilombamento e transaquilombamento também. E eu conheci uma pessoa moradora de rua na frente do Aparelho Luzia, um rapaz cis, e que fez da frente do Aparelho Luzia a sua casa e começou a dizer como que o Aparelho Luzia tinha mudado e melhorado a vida dele, porque a partir daquele momento a polícia não retirava mais ele daquele espaço da barraca dele, ele conseguia se alimentar todos os dias. E o Aparelho também fomentou outros negócios que tem na região, né? Então aumentou a quantidade de pessoas que frequentavam aquela região, melhorou o negócio para as pessoas que estavam ali do lado. E também diminuiu o índice de criminalidade, começa a gerar renda. Eu faço a minha pesquisa de doutorado, também inclui o Aparelho Luzia. Então, eu tenho muito prazer de conhecer bastante esse espaço e mostrar como há também a melhora de vida das pessoas cis ao redor, dos comerciantes ao redor, da população moradora do bairro que vive ali também ao redor, né? E que as pessoas falam bem. Além disso, tem perguntas do YouTube. Campos Canoinhas, muito obrigado, que está em peso no nosso canal. Também pessoas do campus de São Miguel do Oeste, Araranguá e Xanxerê. Algumas perguntas, né, sobre se o IFSC tem políticas de ação afirmativas e de acolhimento para pessoas trans, que eu já respondo, não há, até o momento. Esperamos que a gente consiga realizar isso em breve, e muito em breve, né, o mais breve possível. E uma das perguntas, então, do YouTube é o que você sugere, Érica, como o IFSC, né, pode implantar e quais políticas de ações afirmativas e de acolhimento para pessoas trans na instituição. E outra pergunta
é como podemos potencializar as discussões com os alunos dentro dos nossos campos, sabendo que existem levantes de preconceito e discriminação dentro da sociedade e do nosso instituto. Vou deixar aqui. A segunda vez de novo que eu caminhei, enquanto você estava lendo a primeira, eu fui longe. Beleza, então a segunda de novo, né? Como podemos potencializar as discussões com as pessoas estudantes, né? Dentro dos nossos campos. E a gente tem muitos campos no interior também de Santa Catarina, né? Porque há um levante de preconceito e discriminação dentro da sociedade, também dentro do instituto. Então, como fomentar esse debate quando tem esse levante também de discriminação e da direita, como a gente vem assistindo aí? Vou acionar agora. Vou acionar minha veia de educadora agora, nessa última questão, inclusive. Tem uma coisa muito forte assim que me move na vida. Muito forte mesmo. Porque eu poderia... Você pediu para falar da parelha, eu vou começar falando da parelha, tá? Eu poderia, sei lá, ir construindo minha vida e todas as minhas lutas internas a partir de todas essas coisas, essas discussões de raça e de gênero, de forma muito interna, como a maioria das pessoas faz, de forma solitária, interna ou em pequenos grupos. Eu não me contentei com isso, porque eu me preocupo muito com as pessoas. Eu me preocupo muito com as pessoas. E eu sei que essas questões que me afligem muita gente. E aí, ao mesmo tempo, eu não estou falando só de quem sente na pele essas questões. As pessoas pretas, enfim, trans. Eu estou falando da sociedade como um todo, porque fica todo mundo envenenada com a discriminação. É ruim para todo mundo. E aí as pessoas falam, não, porque você é muito guerreira, você luta, não sei o quê. Eu luto, mas não é porque eu sou uma pessoa... Eu prefiro ser doce. Eu gosto de prosperidade, eu gosto de tranquilidade, eu gosto que as pessoas estejam bem, felizes. Mas se isso não está garantido para as pessoas, é óbvio que eu vou ter que lutar. É óbvio que eu vou ter que ir para a guerra. Então, a Parelha Luzia é fruto dessa inquietação, dessa questão. Não deveria existir lugares como a Parelha Luzia, que é um lugar de proteção da cultura africana e afro-brasileira, onde pessoas pretas, de diversas origens, orientações sexuais, de gênero e etc., e diversos lugares econômicos também, essas pessoas pretas frequentam. É um lugar de proteção e acolhimento. Não deveria ser necessário um lugar como esse. Mas por que existe um lugar como esse? Porque essas pessoas estão desprotegidas e precisam de um lugar de paz para não pensar nessas violências. Então, é um lugar, espaço de arte e de cultura, que tem diversas atividades artísticas, de dança, show, de exposição de artes visuais, debates, espetáculos de dança, tem festa também, enfim, tudo voltado, construído, feito por pessoas pretas. Isso é bem legal, sejam cis ou trans, enfim, todas. E, bom, acho que a Parelha é basicamente isso, né, com todas as potências do que isso significa numa sociedade, né, da forma que ela está construída, é um lugar muito importante e necessário. E aí lá frequentam pessoas muito conhecidas, negras, pessoas não conhecidas, mas que a gente conhece. Todo mundo anda por lá, assim, que vocês imaginarem, assim, muita gente, é muito legal. A segunda questão é interessante que assim, essa minha inquietação toda que faz construir a Parelha é que eu já fui fazer a Parelha depois de anos dedicados à educação. Dava aula para crianças, para adolescentes e depois para professores. Passei muitos anos dando aula e teve um momento que eu falei, estou inquieta, as coisas não estão evoluindo. E aí eu entendi que o que eu queria estava na minha cabeça. Eu falei, então vá você fazer o que você precisa fazer. Aí eu fui lá, fiz a Parelha. E aí, depois de um tempo, eu vi que essa discussão ela precisava ampliar, precisava chegar em outros lugares.
Foi aí que eu me candidatei. E, assim, não é que eu me candidatei para me candidatar, eu me candidatei para vencer uma eleição. Assim, eu só me candidatei porque eu vi a necessidade de que a gente tivesse o discurso de gênero e o discurso de raça de forma muito forte acontecendo no espaço público como Assembleia Legislativa. E aí eu me torno a primeira pessoa trans eleita como deputada no Brasil em 2018. E nossa, muita coisa mudou já, né? As portas são abertas, que bom. E, enfim, nesse processo, eu participei, eu já vou para a pergunta, eu participei de uma discussão muito interessante, que eu acho que pode ajudar aqui o Instituto a pensar em políticas afirmativas. A exemplo do que aconteceu, que está acontecendo na Universidade Federal do ABC, que tem cotas para as pessoas trans, existem cotas. Então, tem toda uma metodologia elaborada para garantir o acesso e a permanência de pessoas trans. Eu acho que uma política afirmativa importante é essa, porque dificilmente pessoas trans vão se aventurar ou ter coragem de chegar na porta de uma instituição como uma universidade pública, um instituto federal, enfim, porque, afinal de contas, já que a gente é estigmatizada desde sempre, muito difícil chegar até aqui. É assim, ó, funciona assim, ó. Quando a gente assume, muitas pessoas se assumem muito jovens, são expulsas de casa. Aí, se você não tem casa, como é que você vai estudar? Aí você também recebe retaliação e exclusão da escola. E aí você fica sem família, você fica sem escolarização, consequentemente você fica sem trabalho. Então, assim, é uma sequência de coisas negativas. Então, acho que uma sugestão, acho que a importância da possibilidade de política afirmativa é a possibilidade de ter cotas, sim, e a UFABC tem a metodologia toda construída, eu participei das discussões, enfim, com a reitoria, enfim, com o corpo docente, discente, à época que eu era deputada, então acho que vale a pena conferir isso. A outra questão é sobre como essas discussões podem ser mais interessantes e serem mais produtivas dentro dos espaços formativos, não só aqui dentro, dos espaços formativos. Eu acho assim, ó, eu penso que educação ela não pode acontecer apenas de um lugar para o outro. Não é a instituição ou o corpo docente que educa sozinho. Os estudantes e o corpo discente é parte fundamental desse processo que se constrói para se produzir educação. Então, eu acredito que uma proposta interessante de ampliação, ela deve vir de uma comunicação entre o corpo discente sobre seus desejos, curiosidades, interesses sobre diversos temas, e aí pode pensar dentro de um grande tema, por exemplo, se a gente vai falar de gênero e diversidade, quais são as questões que lhes afligem? Ou curiosidades, etc. Não precisa ser numa fala assim, numa chamada oral, de repente escreve num papel e a gente recolhe aquilo, porque precisa fazer sentido. Porque a educação só acontece quando faz sentido para quem quer fazer a troca acontecer. Então, acho que isso era extremamente importante. Uma sugestão é que haja essa confluência entre o interesse da docência e o interesse e o desejo da discência. Assim, isso é fundamental para que o processo pedagógico ele seja construtivo. Acho que é isso. Eu queria, de novo, agradecer, assim... Eles não querem perguntar nada? É isso, eu ia falar. Tem 7 minutos. A gente precisa ser meio catedrático na questão dos horários, porque o auditório vai ser utilizado depois. Então, aproveitem, pessoal, aproveitem a presença da Érica aqui. E pode perguntar sobre outras coisas também, não precisa perguntar só sobre o que eu falei.
curiosidades aleatórias. Qual é o seu nome? Meu nome é Ana Luísa. Fala bem de partido, bem. Meu nome é Ana Luísa e eu só tinha curiosidade de saber por qual partido você se elegeu. Alguém tem uma sugestão? Pelo Partido Socialismo e Liberdade. PSOL se chama. Porque, inclusive, é o único partido ainda hoje no Brasil que essas discussões são possíveis. Oi? OP interessantíssima. Acho que também. Muito obrigada pela lembrança. A União Popular também. Do Péricles, né? OP, sim, sim, sim. Unidade Popular, isso. União, unidade, isso. Eu acho interessante pensar também, assim, dentro ainda dessa última questão, né? Porque docentes de áreas diversas, assim, porque como tu disseste, né? Geralmente vem das humanas esse tipo de temática, né? Então, docentes, às vezes, da química ou da física Achei ou da fantástico isso. matemática, né? Não sabem muito bem como trabalhar essas determinadas temáticas. Mas essas temáticas, como tu bem disseste, elas nascem dentro da escola, né? Assim, não é do nada. Então, dentro dos xingamentos, né? Dentro, quando os meninos estão jogando bola e alguém xinga o outro de mulherzinha, né? E por que que um menino ser mulher é algo ofensivo, né? Ou por que o simples fato de ser mulher é ofensivo? E aí, como os professores de matemática podem usar os números, né? Trabalhar os números em relação a mulheres, em relação às mulheres negras, em relação às mulheres trans e travestis, né? Em relação ao número de violência, em relação ao número, né, de pessoas que sustentam a casa, em relação ao número de pessoas que estão vivendo na rua, né? A mesma coisa, enfim, dentro das próprias áreas, né? A falta, né, de mulheres engenheiras, ou de pessoas trans engenheiras, ou de médicos, né, pessoas trans médicas, pessoas trans advogadas. Então, porque dentro das suas áreas, né, não seria possível também dizer respeito à nossa própria população, assim. Então, com interesse, é possível que diversas áreas discutam as nossas temáticas, né, e aquilo que nos interessa. Eu vou abrir para o Felipe. Gente, a última oportunidade é agora. Se inscreva depois do Felipe, hein? Muito obrigado pela sua contribuição, pela amorosidade, pela docência nata sua, né? E a minha pergunta é a seguinte: aqui no IFSC nós temos várias dificuldades em alguns processos burocráticos relacionados às pessoas trans. Então, um que aparece bastante e que é utilizado, né? Esse argumento é utilizado em bastante conselhos de classe para não chamar as pessoas trans pelo nome social que elas pedem para ser chamadas, é por conta de que nós trabalhamos com pessoas menores de idade, e aí os seus pais, muitas vezes, não fazem o processo, não permitem oficialmente que esses adolescentes, essas adolescentes, façam uso do nome social e que consigam esse nome social. E aí muitos professores falam, olha, eu chamo como está aqui na chamada, né? E aí vai que eu chamo pelo nome social e o pai vem aqui, me processa, e eu vou ser punido, eu vou ter que pagar uma multa, porque eu estou respeitando o direito da pessoa de ser chamada pelo nome social, mas ela não tem um documento e não passou ainda lá no Daltec, lá, né, na nossa secretaria acadêmica, com a mãe e o pai, para pedir para usar o nome social.
E aí, então, a gente tem nos conselhos de classe umas situações como assim, ai, mas eu não sei se eu posso perguntar se que chame de ela, de ele, de ele. Ai, mas eu faço o meu trabalho, eu esqueço. Então, tem várias justificativas, né, para não chamar a pessoa pelo nome que ela pede. E aí, como que a gente lida com essa situação, assim, né? Que tentar utilizar essa defesa jurídica, né, e o respeito ao pedido ou à não autorização da família como um argumento para não respeitar o adolescente que pede para utilizar um nome social. Como é que a gente pode lidar com essa situação que aparece? Olha, primeiro, vocês têm que ter um aparato jurídico, uma consultoria jurídica que dê respaldo para que vocês possam fazer fazer o exercício, né, enfim, agir com respeito às identidades dos jovens. Acho que assim tem que ter um aparato jurídico, tem que ter um aparato jurídico. Vocês precisam ver. Eu não consigo te responder aqui se tiver esse conflito entre família e estudante, se a família prevalece. Eu não posso te dizer aqui. Eu posso procurar saber, mas o que eu te indico indico para vocês é que vocês vejam juridicamente como isso se aplica, do ponto de vista jurídico. Agora, do ponto de vista sensível, é uma questão de humanidade, né? E aí, humanidade para quem é humano. Então, assim, é óbvio que uma pessoa que tem uma hombridade, empatia e todos esses sentimentos de generosidade, de respeito com as outras pessoas, ela não vai querer violentar um jovem chamando ela daquilo que ela não se reconhece. Porque não existe coisa pior para uma pessoa jovem. E aí, vamos até tirar a ideia de identidade, sobre questões de identidade de gênero. Vamos pensar assim, no bullying, no apelido zoeira que uma pessoa chama a outra. Quando você é chamada de forma pejorativa, ou por você ser preta, ou por você ser gorda, ou por você... Enfim, imagina como dói isso. Agora, imagina isso em relação à identidade de gênero. É muito doído. Então, assim, é uma questão de sensibilidade. Já que a gente não quer ser chamada disso, daquilo outro, enfim, acho que não custa nada os professores terem essa consciência. E uma vez que estiverem, obviamente, respaldados juridicamente. Eu não vejo... Acho que é importante isso. Foi? Quer mais? Pode perguntar mais. Alô. Só queria aqui fazer um comentário e agradecer, Érica, pela tua presença. Eu, então, como foi citado, sou Adriano, pró-reitor de ensino, e para nós o ensino esse é um tema muito caro e por isso, inclusive, ele está na Semana Pedagógica, né? Assim como outros temas que a gente tem trazido, principalmente desde 2023, para o IFSC, né? Esse tema, por exemplo, do nome social, né, fez parte, inclusive, de um processo de formação que nós fizemos com as equipes de registradores acadêmicos dos campos, né, para que seja garantido, inclusive, isso, né, ter uma orientação mais ampla em relação à garantia de um direito que é básico, né. A gente sabe e tem clareza que há temas que ainda precisam ser enfrentados no IFSC, como, por exemplo, essa questão dos banheiros, que foi aqui citado, né, que em alguns campos a gente tem e outros a grande maioria a gente não tem. A gente tem questões básicas que a gente tem enfrentado enquanto gestão, por exemplo, que é incluir o tema da diversidade, que é incluir o tema das ações afirmativas, por exemplo, do nosso PDI, que é algo que parece que é básico, mas se a gente não fala do nosso principal documento institucional, né, a gente não tem como avançar. E, nesse momento, nós estamos com um grupo de trabalho que vai produzir, inclusive, construir a política de direitos humanos do IFSC, né, que a gente, infelizmente, até hoje, a gente não conseguiu avançar como deveria nesse tema institucionalmente. E também a gente tem as ações afirmativas como um tema que está no processo de debate, né?
Então, para nós, assim, a gente entende que é preciso, sim, a gente avançar enquanto instituição, avançar conectado, inclusive, a uma ação de permanência e êxito, né? No ano passado, por exemplo, nós fizemos os Jogos Gerais do IFSC, né? E nós tivemos um estudante trans que competiu e venceu. Pela primeira vez, a gente teve destaque, inclusive, né? Para um orgulho, né? Inclusive, dos colegas do campus, no caso do campus Garopaba, né? Eu lembro bem que isso aconteceu, né? Então, são ações como essa, ações que vinculadas com a permanência e a frequência escolar, né? A gente tem tentado acompanhar os estudantes para que não deixe muito tempo longe, né? Dentre o momento que ele se afastou da escola, para a gente conversar. E cada equipe local tem feito esse movimento, tem que fazer esse movimento olhando também para a realidade das pessoas trans. Então, a gente tem disposição, tem clareza dos desafios, mas também tem construído um caminho nesse sentido. Inclusive, criamos no IFSC uma coordenadoria de juventudes e diversidades, justamente para enfrentar essa temática, né? Agora ela está junto com a coordenação de ações inclusivas e é parte desse movimento. Só queria destacar isso, né? Para também dizer que reconhecemos que temos que avançar muito e temos trabalhado para isso. Obrigado, Adriano. Obrigado, pessoal. Sobre o nome no conselho de classe. Pergunta para o estudante se ele quer ou não, se ela ou ele, sei lá, quer que use o nome social ou o nome no necrônimo na hora. Pessoal, muito obrigado. Eu gosto sempre de brincar com uma sugestão que é a devolutiva, né? Se o professor pode errar o nosso nome, a gente também pode errar o nome dele sem querer, né? Então, assim, João pode virar Joana a qualquer momento, né? O professor pode virar professor a qualquer momento, né? Aí, se o professor desrespeita o seu nome social, você também pode desrespeitar o dele. Desrespeito, para mim, se combate com desrespeito, né? Ah, mas meu nome não é Joana, o meu também não é. Então, bom, eu agradeço de novo todo mundo que esteve aqui. Agradeço demais a Érica, ia falar isso agora. Eu vou dar aqui um kit presentinho para a Érica, porque a gente tem a Marcha Trans de Florianópolis, é o 3º ano que acontece a Marcha Trans de Florianópolis, todo dia 29 de janeiro. Mas é sempre uma semana de atividades. Então, estamos dando o nosso broxinho. O adesivo, que depois eu vou distribuir para vocês. Essa foi da nossa marcha do ano passado, em homenagem a Drica Dark, que foi uma das nossas combatentes trans, que já não está mais com a gente. Érica, muito obrigado. Depois eu separei um kit também para o reitor, para os nossos pró-reitores incríveis. Muito obrigado. Só um minutinho, Elaine. Ah, então beleza. Então, quem puder permanecer para a gente fazer uma foto. Pessoal do YouTube, muito obrigado. Obrigado para todo mundo e até mais.